conhecido, nós vamos falar um pouco de oração. E a oração, irmãos, é um meio, né, de comunicação de uma pessoa com Deus. É um caminho que todo cristão ele precisa conhecer, ele precisa ter isso em seu coração. A oração ela tem inúmeras formas, tendo diversos pedidos, ou seja, ela pode ser feita em formas diferentes. Ou seja, você pode dobrar o seu joelho e fazer um agradecimento. Você pode dobrar o seu joelho e levantar um clamor por uma pessoa. Você pode dobrar o seu joelho e chorar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, não aguento mais. Isso é um meio de um caminho de se chegar a Deus. E a oração, quando a pessoa ela começa a fazer isso um hábito da sua vida, ela já não passa a ser somente uma oração, ela passa a ser um diálogo com Deus. E em meio a esse diálogo, você começa a formar ali um vínculo com Deus, você começa a formar com Deus um relacionamento. E em meio a esse relacionamento, você começa a obter outras diversas coisas que o Senhor ele vai trazendo para a sua vida, porque você começou a construir um relacionamento com Ele, de oração, de conversa e de comunhão. E a Bíblia ela vai falar que quando nós temos essa comunhão, o Espírito Santo de Deus, que conhece os desejos, que conhece as revelações do coração de Deus, esse mesmo Espírito, ele vai trazer isso ao nosso conhecimento. Nós vamos lembrar de Deus falando para Abraão, se eu não me engano, deixaria eu de anunciar aos meus escolhidos, o meu amigo, aquilo que eu iria fazer. Lembra bem quando Abraão ele está ali naquela terra distante de Israel, ou perto de, agora não me lembro, mas quando Deus ele anuncia para Abraão que iria destruir a terra em que Ló estava, Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder, ou seja, vamos dizer que Abraão começa a orar a Deus. Abraão começa a dizer: mas se tiver 10 lá, o Senhor não pouparia? Pouparia. Aí Deus, até que chega um momento, Deus fala: até por um eu pouparia. Então, quando se constrói um relacionamento com esse Deus, é bem provável, irmãos, que Deus vai trazer revelações aos nossos corações que outras pessoas nunca terão acesso. A partir do momento que você constrói com Deus, vamos dizer assim, nós somos a noiva, então nós estamos nos preparando para nos encontrar com o noivo. O que a noiva faz quando ela está se preparando para se encontrar com o noivo? Ela vai lá, faz unha, faz cabelo, fica toda bela. Às vezes a pessoa é feia, igual o noivo, às vezes o noivo é feio, mas depois parece que passa por uma transformação. E o cara fica lindo. Eu lembro muito bem do Alexandre. O Alexandre chegou lá, mas ficou lindo. A Bia, então, irmãos, isso é Cristo, irmãos. Cristo, ele transforma. A Simone está ali se acabando, mas é só para descontrair um pouco. Então, quando nós nos preparamos para se encontrar com o noivo, nós vamos fazendo isso, nós vamos preparando o nosso coração, nós preparamos o nosso espírito, nós preparamos a nossa alma para nos encontrar com aquele que é santo e é fiel. Então, nós temos essa palavra oração, ela pode se encontrar de outras maneiras, como clamor, como buscar ao Senhor, como invocar o nome do Senhor. Então, em Gênesis 4 vai dizer, quando... Deixa eu pegar aqui que eu separei aqui. Agora tem uma ferramenta que eu descobri que é fácil. Então, Gênesis 4, 26 diz assim: E a sete, mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então lá em Gênesis já começa a invocar o nome do Senhor. Então a oração ela começa a ser construída. E vai em Salmo 3:4. Salmo 3:4 diz assim: Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele me ouviu desde o seu santo monte.
Então, clamei, invoquei, é um modo de se dizer também de oração. E aí nós vamos encontrar também em Isaías 55, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aí diz, buscar e invocar, né? Invocar enquanto está perto. Então, no momento em que você estiver orando, você está clamando, você está invocando, você está adorando. Então, a oração ela tem multiformas de ser feita, amém? Então, vamos lá para a palavra. Abra sua Bíblia aí, já estão com a Bíblia aberta, livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos falar a respeito de uma mulher chamada Ana, que todos conhecem. E eu vou ler aqui a partir do versículo 9. Se eu não me engano, 9 e o 10 apenas que eu vou ler. Não, o 11 também. Diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para minha aflição, da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Então, essa foi a forma em que Ana achou, depois de... Vai cair porque está solto? Espera aí, gente. Então, esse foi o caminho que Ana achou de se aproximar de Deus e obter resposta a Deus. Nós vamos ver, irmãos, na Bíblia, né, inúmeras pessoas, ou seja, inúmeros servos do Senhor, inúmeros profetas, inúmeros evangelistas, os apóstolos, ou os próprios salmistas, buscando ao Senhor. Uma das pessoas que me chama muito a atenção, que nós conhecemos bem, é Daniel. Daniel, ele ainda que sofrendo ameaça, ele não deixa em nenhum momento de orar ao Senhor. Que tanto que chega em um determinado momento que o Senhor se revela a Daniel e ele diz: Daniel, desde o primeiro dia em que determinou, em que colocou em seu coração em buscar o Senhor e não se contaminar, as suas orações foi aceita. Então eu creio que quando o anjo ele se revela a Daniel com essa revelação, ele está dizendo desde o primeiro dia, quando Daniel fala lá para o carcereiro: olha só, nos abasteça, né, de legumes, não com as iguarias do rei, e você vai ver como nós vamos estar logo mais à frente. Ou seja, Daniel ele escolhe não se contaminar com as iguarias do rei. O que é as iguarias do rei no templo de hoje, nos tempos de hoje? São as coisas desse mundo: bebedeira, prostituição, maledicência e inúmeras outras coisas que vai nos atrapalhar, né, em nossa caminhada. E nós só vamos conseguir, né, vencer essas coisas por um caminho de oração, ou seja, nos aproximando de Deus. E a Bíblia ela vai nos trazer inúmeras razões para que nós venhamos orar. E uma das primeiras razões que a Bíblia nos mostra é o mandamento do Senhor, porque ele diz para que nós viemos buscá-lo, viemos orar sem cessar. Ele diz para que nós viemos ser insistentes em oração. Quando ele fala em Lucas, no capítulo, cadê agora? Misericórdia. Perdão, Lucas não, em Salmos, primeiro, em Salmo 105, eu fui anotando aqui, mas em Salmo 105 diz assim: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Ou seja, o salmista Davi, isso está em 1 Crônicas, se eu não me engano, 16 também. Davi ele diz: busque o Senhor,
busque o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Ele está dizendo, continue orando ao Senhor, continue aos pés de Cristo. E uma das coisas que me chama a atenção, ele diz, buscai a força do Senhor, ou seja, se nós orarmos ao Senhor, o Senhor ele vai nos dar força. Ele vai nos manter de pé, ou seja, Ana, ela entende isso de uma maneira muito ruim, irmãos, porque no versículo 8 diz assim, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só, por que está mal o seu coração? Ana, ela estava tão amargurada de alma que isso transpassava pela sua face. Né? Diante de todos, as pessoas olhavam, né, para Ana e diziam, aí Ana não está bem, tem alguma coisa de errado. E não é diferente conosco hoje, irmãos. Mas a partir do momento em que Ana, ela se levanta e ela entende que aos pés de Cristo, ela vai encontrar força para sair daquela situação, Cristo, ela entende que Cristo não, que Deus, na verdade, na época, né, Cristo, claro, que Deus seria a solução para aquela situação, ela fala, eu vou buscar Deus, eu vou lá, eu vou orar e Deus vai ser a resposta para isso. Irmãos, em certas situações, nós precisamos de lançar votos. E esses votos, eles precisam ser levados até o fim. Você vê que ela pede algo que para ela era de extrema importância. E ela poderia muito bem, naquele momento em que ela recebeu, ela dizer, Senhor, agora já estou com meu filho, o Senhor já me deu, ponto, tchau e bênção. Mas não, quando ela recebe o filho, ela entrega de novo ao Senhor. E mais à frente nós vamos ver que o Senhor se lembra dela novamente, porque ela foi até o fim com o seu voto. Irmãos, se fizer voto, vai até o fim, continue orando. Nós não podemos receber a bênção e achar que está tudo bem. Nós não podemos subir um degrau espiritual e achar, não, agora eu estou firme. Não, eu subi um degrau espiritual, não, eu alcancei uma bênção, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, crendo que o Senhor, em momentos de adversidade, em momentos de luta, Ele vai estar comigo me sustentando. Como foi dito na sexta-feira, quando passares pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Mas o Senhor só está quando nós construímos esse relacionamento. Quando nós construímos, né, começamos a construir esse relacionamento de intimidade com o Senhor. É igual, vamos dizer, a Simone e o Elliot, está ali o casal juntinho, coladinho um no outro, né, começam a conversar em casa. E a Simone, né, nada boba, fala assim, cheio de carinho, meu amor, né, eu queria tanto fazer uma viagem. Né? Aí o Wellington, cheio de amor, querendo agradar a Simone, diz assim, minha esposa, nós vamos se preparar e vamos viajar. Irmãos, assim é o Senhor conosco. Assim é o Senhor conosco. Nós chegamos, Pai, meu paizinho, meu papai amado, eu estou tanto precisando dessa situação. E se passasse aquela situação que você estiver colocando diante do Senhor, se passar pelo coração do Senhor, o Senhor Ele vai dar. Mas se não for da vontade do Senhor, o Senhor Ele vai trazer paz. Porque você construiu um relacionamento. Você construiu algo de amizade. Abraão, já não te chamo de servo, mas te chamo de amigo. Aleluia, isso é glorioso, irmãos. Isso é algo que, né, nos traz para uma atmosfera que foge desse âmbito terreno. E nós passamos a andar agora no âmbito espiritual, olhando para as coisas que não perecem, acreditando que Deus está nos ouvindo, como nós vamos ver à frente, que o salmista vai dizer, clamei ao Senhor e do alto monte Ele me ouviu e me respondeu. Então, quando o Senhor Ele determina, né, ele nos dá razão para buscarmos, não é à toa que Ele dá inúmeras razões. Ele deixa lá, quando Ele diz, né, buscai o Senhor enquanto está perto, é sinal de que, em meio à busca, em meio às dificuldades, como a de Ana, o Senhor estava bem próximo dela e ela não sabia.
E às vezes, irmãos, nós estamos em certas situações e estamos com a nossa fé desfalecida porque não estamos tão próximo de Deus. Ainda, irmãos, é sério isso. Pega bem, isso aqui é sério. Ainda que estejamos culto após culto, ainda que estejamos dentro da igreja, sexta, domingo, quarta, ainda continuamos distantes porque não temos um relacionamento com Deus de oração. E quando vem a luta, quando vem a ventania, a nossa fé, irmãos, está lá embaixo, porque nós não sabemos em quem nós temos crido. Porque nós só vamos saber em quem nós estamos crido quando tivermos um relacionamento com Ele, de conversa, de oração, de clamor, de invocação. E muitos de nós, como foi dito, né, ontem, se eu não me engano, lá no culto jovem, às vezes desistimos da caminhada porque não houve uma construção de relacionamento. Houve somente uma construção superficial. Né, uma caminhada de superficialidade, não é aquela coisa que é constante. Eu estou orando, nada aconteceu, como foi dito, estou orando, não tem nada acontecendo, mas eu creio que o Senhor Ele vai responder em algum momento. Eu estou orando, não está acontecendo, eu creio que o Senhor ouviu, e se Ele não respondeu é porque não é da vontade dEle. Deus tem coisas maiores e melhores. Né? Então Ana, irmãos, quando ela ora ao Senhor, ela vota ao Senhor e o Senhor responde à oração de Ana. Daniel, irmãos, quando sofre a ameaça, quando está lá, se orar, meu irmão, se buscar, vai ter que ser lançado. Então, meu irmão, vou ser lançado na cova dos leões, porque eu sei quem me garante. Né? Se adorar outro Deus, vai ser lançado na fornalha ardente. Então vai me lançar, porque eu sei que o quarto homem, aleluia, ele estará comigo. Como diz o pastor Samuel na sexta-feira, o grandão da Galileia, aleluia, vai estar me sustentando. Então, irmãos, nós não podemos, né, de maneira nenhuma, nos acomodar em nosso assento, em nossos lares, e esquecer, falar, não, Deus está vendo, Deus está vendo, mas Ele quer ouvir a sua voz. Deus está vendo, mas Ele quer falar contigo, Ele quer que você fale com Ele, ou seja, é como eu falei da Simone, Ele quer que você se relacione, converse. É tete a tete, irmãos. Tem coisas que eu vou querer pedir a Joelma, mas Joelma não vai poder me dar. Mas Deus vai dar, irmãos, não tem jeito. É como, na sexta-feira, foi muito impactante no final, quando eu chamei o pastor Samuel, e fomos ali fora conversando, né? Ele, vou embora, e fui até acompanhando ele. E ele falou, não, presbítero, está na benção, porque ao sair de minha casa, antes de eu botar o pé para fora, eu falei com Deus, Deus, fala comigo naquele lugar. Irmãos, não é porque o culto estava cheio, é porque ele pediu, irmãos, é porque ele tem um relacionamento com Deus. Ele falou, Deus, fala comigo naquele lugar. E a diaconisa Jerusa na mesma vibe. E ele falou, e Deus falou comigo. E o interessante é que a missionária Ana diz, metade da palavra que você ministrou foi para a igreja, e metade foi Deus falando com você. Ou seja, quando ele falava de vale da morte, quando ele falava de mesa ali preparada, o Senhor estava dizendo, eu estou com você. Então, irmãos, nós como cristãos, nós como servos do Senhor, nós precisamos entender que só vamos nos aproximar, só vamos ter conhecimento de quem é Deus quando nós nos disponibilizar em oração ao Senhor. E não é só em oração, é em palavras também. Nós precisamos em todo tempo estar buscando Ele em oração, em clamor, em palavra, em leitura da palavra. Então, o Senhor Ele vai nos dando essas razões, né? O primeiro princípio, né, para que nós venhamos orar é entender, irmãos, a vontade de Deus para as nossas vidas. Só orando nós vamos conseguir entender a vontade dele e vamos passar a conhecê-lo. Então nós precisamos, né, de nos lançar aos pés da cruz, né, e começar a adorá-lo.
crendo no seguinte, olha só, Deus, Ele está me ouvindo. Em algum momento, Ele vai responder. Então, no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, vai dizer para que nós venhamos orar e orar sem cessar. Quando diz isso, já está dizendo, olha só, ore e ore sem cessar. E aí você vai ver um pouquinho mais abaixo, que vai dizer assim, dai graça por todas as coisas. Então, ou seja, você está orando sem cessar, o Senhor não está respondendo, você está dando graça por isso. Você está dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor não me respondeu, mas ainda continuarei clamando. Buscai sem parar, ou seja, bater, bater até que a porta se abra. Né? Então, Ana, ela é persistente, ela lança o voto e ela vai até o fim e ela fala, Senhor, assim que a criança nascer, eu vou entregar ele para viver na tua casa, ele vai te servir. E ela faz uma promessa dizendo que navalha não passaria sobre a cabeça daquele jovem, daquela criança. E nós bem sabemos que esse foi Samuel, o próprio escritor. Então, você vai vendo a bênção que foi essa construção desse relacionamento. E não ficou só em Samuel, né? Ela teve outros filhos, ao ponto daquela que a perturbava, ao ponto daquela que zombava, né? Ficar quieta e dizer, verdadeiramente, meu irmão, Deus é com você, Deus é conosco. Deus, Ele está ouvindo, Ele está vendo. Deus, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe das minhas fraquezas. Ele sabe muito bem daquilo que você é capaz, daquilo que você pode fazer e sabe também daquilo que você não pode fazer, daquilo que você não é capaz. Uma coisa eu tenho como certo e eu sei que é verdadeiro. Deus, Ele não dá nada a ninguém, além daquilo que a pessoa não possa suportar. Todas as lutas, todas as adversidades e ventanias, Ele sabe que você pode suportar. Ele sabia muito bem, irmãos, porque Ele é soberano, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia muito bem da dificuldade de Ana, Ele sabia mas Ele sabia, ela pode suportar isso. Então, todas as dificuldades, todas as pelejas, você pode suportar. Se chegou, é porque você tem capacidade. Agora, nós precisamos entender de que maneira nós vamos conseguir suportar. E uma única maneira é buscando a face do Deus vivo. A única maneira é descansando em Cristo Jesus. De que forma? Eu vou ler a palavra, eu vou meditar e eu vou aplicar a palavra. Porque é muito fácil, irmãos, às vezes dizer, eu estou lendo, irmão, aplicar a palavra é você viver ela, e viver ela é você fazer aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Não tem jeito. Às vezes o Espírito Santo vai dizer, não faça nada. Alexandre está me perturbando. Aí está perturbando. Falo, vou dar uma pancada nesse cara, não tem jeito. Hoje eu pego o Alexandre, mas o Espírito Santo vai lá, não, vai lá, dá um beijo na careca dele e diz, te amo. É difícil, irmãos, não é? Ainda mais quando alguém está te perseguindo, não é que o Alexandre está me perseguindo, não, o Alexandre é bênção, irmão. Mas é difícil. Às vezes o casal em casa, irmãos, e às vezes dentro do lar, é o que mais acontece, o filho está ali, está perturbando, está sendo desobediente. Aí você é doido para pegar, né, Ana? A Ana já está atividade, hein, Kelvin? A Ana já está balançando a cabeça. Você está doido para pegar, hoje eu te pego. Aí o Espírito fala assim, ora pelo teu filho, ora com imposição de mão. Aí você fala, meu Deus, é isso mesmo? Então eu vou orar. Você pega lá, unge as suas mãos e fala assim, eu repreendo todo mal de desobediência, eu repreendo todo mal que está tentando tomar conta da mente do meu filho, eu apresento o meu filho a ti, eu consagro a ti. Irmão, o mal ele tem que bater em retirada, porque tudo que é apresentado ao Senhor, o que é? É consagrado. Não tem jeito. Então é a mesma coisa o relacionamento, às vezes está pipocando, um tem que ficar quieto. Cala, tá bom, estou errado. Às vezes você vai estar até certo, e você fala, não, estou errado, tá? Estou errado. Ponto, acabou, irmão. E vida que segue. Então, para finalizar, irmãos, eu estou meio rouco já, ficando rouco,
para finalizar, a oração é o caminho necessário para as pessoas conhecerem e entender o plano dele. Só vamos conseguir isso com muita persistência, não tem jeito. Você só consegue isso, irmãos, porque nada é fácil nessa vida. Não é fácil você construir o seu salário, não é fácil você construir um lar, não é fácil você manter, um casamento, como eu falei, é luta, é discussão, é briga, mas quando tem Cristo no centro, você sustenta. Quando tem Cristo no centro do relacionamento, não tem jeito, nada bate esse relacionamento. E uma das formas é quando está lá no livro de Lucas, no capítulo 11, o versículo 9 diz: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharás, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e qualquer que busca, acha. E a quem bater, a porta se abre. Aleluia! Então, mas isso, irmãos, é só uma vez? Não. Se você pegar no capítulo de Lucas, o capítulo 11, você pega do versículo 5, vai lendo do versículo 5, vai dizer: qual o amigo que indo lá e batendo na porta insistentemente, pedindo lá algo, ele vai insistir, irmão, é na insistência. Senhor, eu preciso, Senhor, irmão, mas tem que ser aquilo que vai servir de bênção para a sua vida, para a sua família. Eu não estou dizendo, não, você não tem que, não, você tem que pedir. Se o Senhor não responder, você fala: Senhor, não é isso não, então eu vou descansar o meu coração, vou entregar, está entregue. Se for da tua vontade, foi. Se não for, também está na bênção. A outra coisa é Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, com toda você tem que perseverar em oração. Não tem jeito. Enquanto Ana só estava chorando e brigando lá com a Penina, até o nome é difícil, Penina, olha, Penina. Enquanto ela estava só nisso, irmão, nada acontecia. Mas quando ela descobre, aleluia, que tinha um Deus que ouvia, amém, irmãos, você já descobriu que Deus, ele ouve a sua oração, irmãos. Nós vimos aqui na sexta-feira como é que foi belo, inúmeros as pessoas contando a respeito da pastora Letícia. Irmãos, a história da Letícia, então, é algo assim tremendo. Eu lembro uma vez, depois de muito orar, a Letícia me liga e fala assim: ô irmão André, Deus tocou no coração da minha mãe, vem aqui em casa. Irmãos, isso a pastora Cláudia já tinha ganho a Letícia. Agora a luta era para ganhar a família. Vem aqui tirar algo que está aqui. Irmãos, eu fui lá e na época uma pessoa que ficou de ir comigo, não, vou lá contigo, pode deixar, a gente vai chegar lá, vamos fazer. Na época ela me deixou na prova, eu falei: misericórdia, 6 da manhã eu sozinho. Não, eu não estava sozinho, eu estava com o grandão da Galileia. Aleluia. Cristo estava comigo, irmãos, e Cristo deu vitória. Então é algo que foi construído no decorrer da caminhada. Ninguém chega aonde chegou por um acaso, não, foi construindo. Eu tenho construído esse relacionamento, eu creio que a igreja também está construindo um relacionamento. E uma das coisas que eu tenho muito me apegado a respeito da igreja, dos irmãos, a Deus, é no livro de Efésios, no capítulo 3, que vai dizer, irmãos, é algo tremendo. Eu vou ler para finalizar. Capítulo 3, o versículo 14. Paulo, ele diz assim, ele fala a respeito dos irmãos da igreja de Éfeso. Ele diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de quê? Paulo está dizendo, olha só, por causa de vocês, por causa da igreja,
porque o Paulo ele entendeu que a igreja precisava conhecer a Cristo. E nós aqui temos entendido isso. Ele diz: eu me ponho de joelho diante do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família no céu e na terra toma o nome, ou seja, o nome dele, para que, segundo as suas riquezas, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que seja corroboradores com o poder pelo Espírito no seu interior, ou seja, corroboradores com o poder do Espírito Santo no interior, no homem interior, seja cheio do Espírito. Paulo está pedindo, eu estou orando para que vocês sejam cheios do Espírito. A igreja precisa orar por isso também. A igreja ela não pode só esperar pela pastora, pelos diáconos, pelos presbíteros. Não, ela precisa entender que ela precisa ser cheia do Espírito. E ela só vai ser cheia do Espírito quando ela orar e orar sem cessar. Para que Cristo, versículo 16, para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Isso só acontece com muita oração, irmão, com muita leitura da palavra. Aí é que eu falo, é a construção do relacionamento. Irmãos, eu faço nesses dias agora, que dia, Joana? Ah, tá, pensei que era esquecer. Dia 25 nós vamos fazer 25 anos de casado. Aleluia! 25 anos de casado. Não, 25 não, 20, né, Joana? Estou querendo aumentar aqui. É 20 anos de casado. Então, irmãos, não é fácil. Não é fácil. É engraçado que nós estávamos na viagem, né, agora em janeiro, e a galera que estava com a gente, todo mundo fazendo 20 anos de casado. Todos eles. E aquela coisa, eu falei, Deus até aqui nos ajudou. Aleluia. E vai continuar, irmão. É construção. Vai ter algumas desavenças? Vai. Né? Em algum momento você vai ficar de birra com Deus? Você até vai, mas você tem que tomar cuidado. Porque Deus é Deus, irmão. E não fica, não, irmão. Se Deus não deu, não deu. Você tá... Deus, eu sei que você não deu. Glória a Deus por isso. Vai adiantar ficar de biquinho? Ah, eu não vou orar porque o Senhor não me concedeu. Ah, não vou interceder porque esse cara não quer nada. Meu irmão, quem sabe é Deus. Se Deus colocou no teu coração, continue orando, continue construindo o seu relacionamento de intimidade. Você é noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. Vamos nos preparar, amém, irmãos? Eu vou ficar por aqui. 9h55. Minha voz já está indo embora. Amém? Continue orando. Mais tarde nós temos culto. Né? Sexta-feira que vem não teremos culto. Né? Quarta-feira também eu creio que não vai ter culto. O culto, não, quarta-feira agora tem. Na quarta que vem que não tem. Então quarta-feira agora, domingo também não vai ter culto. Por causa do carnaval. A Jerusalém está pedindo para avisar. Você que vai estar na live, que segunda-feira também não vai haver oração. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.